Olá pessoal, esse vídeo que eu vou gravar é sobre um assunto bem interessante, que é o seguinte: o John Textor demitiu o Renato Paiva porque ele não gostou da estratégia, do comportamento, da postura do Botafogo contra o Palmeiras. E não foi só ele que não gostou, né? Eu acho que a grande maioria dos torcedores do Botafogo não gostaram. Eu, como apreciador do futebol, que gosto do futebol, também não gostei. Eu achei que aquela estratégia funcionou muito bem contra o PSG, ganhou a partida por 1-0 do campeão da Europa, com muito mérito, fechando todos os espaços, não dando tempo de raciocínio para o meio campo do PSG, não deixando eles fazerem a jogada em velocidade do drible, nada. O PSG não conseguiu criar nada contra o Botafogo na primeira fase e o Botafogo venceu. Mas quando você vai jogar contra o Palmeiras, que é um time do mesmo país, que você enfrenta todos os anos, que você sabe muito bem qual é o estilo do adversário, a força e a competência do treinador Abel Ferreira, sendo que o Botafogo já empatou com o Palmeiras 0-0 esse ano no Allianz Parque, o ano passado ganhou na Libertadores e foi campeão, ganhou no Campeonato Brasileiro e também foi campeão. Você tem que medir forças, pô. Você tem que agredir o adversário, você tem que ir pra cima, você tem que fazer uma troca. O Palmeiras agride e o Botafogo tinha que agredir. E o Botafogo não fez isso. Ficou só atrás, empurrando o jogo, sofrendo com o Palmeiras atacando. Já poderia ter vencido a partida no tempo, nos 90 minutos e mais os acréscimos, e foi vencer com um golaço do Paulinho lá na prorrogação. Com todo o mérito, mereceu. O Botafogo não teve ousadia nem coragem de agredir o Palmeiras. O Renato Paiva errou totalmente essa estratégia. Aí o John Textor não gostou e demitiu o Renato Paiva. Ok, está no direito dele e eu acho que ele tem até razão nesse sentido. Mas aí, além dele não ter gostado e também a grande maioria dos torcedores e quem gosta do futebol também não ter gostado da postura defensiva e a recusa de jogar do Botafogo contra o Palmeiras, eu li também que alguns jogadores do elenco também não tinham gostado. Mas aí é que entra o negócio. Cara, tem que ter liderança dentro do grupo. Você tem que ter um grupo ali de 3, 4, 5 jogadores que são os líderes do grupo. E se vocês percebem, se o jogador percebe que aquela estratégia que está sendo planejada para um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, e eles acham que não é a ideal, chama uma reunião com o treinador e fala. O jogador precisa ter personalidade. O jogador brasileiro hoje em dia é muito acomodado. Aquele papinho, vamos ver o que o professor vai falar, toda hora, toda entrevista a mesma coisa. Cara, não gostou do planejamento, coloca uma outra possibilidade, coloca uma conversa, debate o assunto com o treinador. Tem que ter um grupo de liderança que tenha essa liberdade de chamar o treinador para conversar. Porque aquilo que foi feito foi péssimo, cara. Se os jogadores não gostavam, por que não foram conversar? Falta liderança, falta personalidade e postura para os jogadores do futebol brasileiro hoje em dia. Se não são todos, são 90% dos jogadores vêm com o mesmo papo. Vamos ver o que o treinador vai falar. Vamos ver o que o professor vai falar. Cara, você também tem que falar.